Beleza. Beleza, show de bola. Bom, então, primeiramente, boa noite, né, Madu, você que está, né, com a sua presença aqui. Obrigado, né, primeiramente, por, né, numa noite de sábado, estar aqui, né, para a gente ter uma conversa, né, sobre o sistema cardiovascular, e que, para mim, é um assunto muito interessante, eu acho ele bem, com riqueza de detalhes, né, então isso faz com que ele tenha um certo, né, ele realmente seja bem interessante de ser estudado, porque não basta que você decore, né, tipo os envoltórios, a sua posição. Se você compreender como o coração funciona de fato, ele fica realmente muito peculiar, porque você compreende que tudo é muito perfeito ali, sabe? Tipo, cada coisa no seu lugar, como deveria estar, assim, sabe? Então é bem interessante. E por isso que compreender o sistema cardiovascular é, faz com que você, com uma base bem sólida, possa, né, tangenciar para outros conhecimentos também que compõem toda a nossa área, né, que seria a anatomia, a fisiologia, a biologia, todos esses conhecimentos segmentados, você conseguir integrá-los para trabalhar na prática, entendendo tudo bem certinho, é muito mais fácil do que só decorar ali e já era, sabe? Então é bem interessante. Então a gente vai começar falando sobre a anatomia do coração, sobre a localização especificamente, qual que é o local que ele fica, bem certinho, e daí a gente vai falar sobre os envoltórios dele, tipo, sobre as camadas mesmo, né? Então, é um assunto que surge muitas dúvidas, né? E normalmente deixa a galera um pouco confusa, porque ele tem uns nomes que são bem semelhantes e que às vezes acabam fazendo com que a gente se confunda um pouco. Mas isso explicado de maneira bem tranquila, a gente entendendo, vocês vão perceber que é bem tranquila, é bem de boa de entender, e tipo, depois que você compreendeu, já era, você compreendeu a função de cada envoltório, a função da localização do coração, o porquê que ele está centralizado em determinado local, a anatomia dele, quais são as funções de cada camada interna, é bem show de bola de começar, então vamos embora. Bom, vou começar falando sobre a localização do coração. E a localização dele já começa de uma maneira bem interessante, porque, ao contrário do que se pensa, né, a galera normalmente acredita que, claro, que hoje em dia a gente sabe que não, mas normalmente a galera acredita que o coração está do lado esquerdo, né, e tal. E por que que existe esse senso comum, né? Ainda existe um pouquinho, né, pessoas com menos condição, né, de ter realmente esse conhecimento, não ter tanta acessibilidade. É claro que hoje em dia com a internet é tudo mais fácil, mas mesmo assim a galera não procura, né, se informar, né? Então, onde que o coração é localizado de fato? Então, o coração ele não está do lado esquerdo, né, ao contrário do que a galera acredita. O coração ele está centralizado, assim como a gente consegue ver ali na imagem. Então, ele está centralizado não só na parte central do tórax, mas ele está centralizado geograficamente falando no centro do nosso corpo inteiro. Então, isso que é bem interessante. Então, o coração também ele separa, quando a gente fala sobre localização, ele se separa em duas partes, que é a base do coração, e também quando a gente fala sobre base e ápice, normalmente base é embaixo e ápice seria a parte de cima. Só que do coração, ele meio que a gente inverte essas posições. Então, base é toda aquela região mais da parte superior que compõe, que tem as veias, as artérias, e o ápice é justamente aquela ponta que está ligeiramente apontada para o lado esquerdo ali. Então, por isso que na realidade a galera acredita que o coração ele fica do lado esquerdo. Por quê? Porque a ponta, né, o ápice do coração, ele fica ligeiramente apontado para o lado esquerdo. E também ele fica um pouquinho apoiado ali no diafragma, um pouquinho deitado de lado no diafragma ali. Beleza? Então a base é toda a parte de veia e artérias da parte superior do coração, o ápice é a parte de baixo, aquela ponta que está rotacionada um pouquinho para o lado esquerdo, está apontando para o lado esquerdo um pouquinho. E o coração, ele especificamente, se a gente for dar nomenclatura ao local que ele está em específico, ele fica no mediastino. Então, o que é mediastino? Mediastino é a parte que fica entre os dois pulmões
esse vão entre os dois pulmões, o nome disso é mediastino, e o coração fica especificamente localizado ali. Então, por isso que é muito interessante, né, tipo, quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, né, que o coração, ele fica não só, né, como eu falei já anteriormente, no centro do tórax, ele fica no centro do corpo, e isso faz com que para ele seja muito, tipo, perfeito tudo, porque ele consegue tanto mandar sangue para os braços por meio das artérias subclávias, consegue mandar sangue para a cabeça por meio das carótidas. E por que, que ele tem que estar próximo aqui da parte superior? Porque quanto mais próximo ele estiver dos braços e da cabeça, menos resistência ele tem que vencer. Então, se ele tivesse, por exemplo, é claro que ó, a gente vai para um exemplo bem incondizente com a realidade, mas imagine que o coração ele ficasse na coxa ou na perna. Ele ia ter que vencer muita resistência para chegar até a cabeça e os braços. Então, ele se aproximou desses membros, e, por exemplo, porque ele fica muito distante das pernas dos pés, por exemplo, porque ele não precisa vencer nenhuma resistência, praticamente. Claro que a gente vai conversar daqui a pouquinho que o coração ele tem que vencer a resistência do ventrículo esquerdo quando ele é bombeado para a aorta, né, que é a maior artéria do corpo lá, ele tem que vencer uma resistência muito forte, mas quando ele está descendo, ele está tranquilo, porque ele está a favor da gravidade, beleza? Então, o coração ele fica localizado entre os dois pulmões, num local que se chama mediastino. Ele fica no centro geográfico do corpo, e o ápice é aquela ponta que está ligeiramente direcionada para o lado esquerdo, e a base é o local na parte tipo de cima mesmo das veias e artérias, beleza? Show de bola. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas que são os envoltórios do coração. Então falando da parte, começando da parte de fora para dentro, ó. Se, por exemplo, Mandu, você conseguir observar a foto do coração ali, então a gente vendo de fora para dentro, o coração é separado em três partes, e entendendo essas partes fica bem tranquilo de entender. Então o coração ele fica separado em pericárdio, fibroso e seroso, epicárdio, que seria pericárdio visceral. Então nós temos três pericárdios, entre aspas. A gente tem o pericárdio fibroso, que é a membrana mais externa, feita de tecido conjuntivo, e mais para frente a gente vai entender o porquê que ela é feita de tecido conjuntivo, que reveste externamente o coração. A parte mais interna é o pericárdio seroso. Daí a gente tem pericárdio fibroso, que está mais externo, pericárdio seroso, que está um pouquinho mais para dentro, e daí a gente tem o pericárdio visceral. Show de bola. Só que entre o pericárdio seroso e o pericárdio visceral, a gente tem aquela cavidade pericárdica. Se você puder observar ali embaixo, ó, onde eu estou apontando a setinha, a gente tem essa cavidade pericárdica. E isso é muito interessante em compreender, porque assim, ó, essa cavidade pericárdica, ela é um espaço mesmo entre o coração ali, e a gente já vai entender o porquê e qual o funcionamento dele. Então, a gente tem o pericárdio, que é a parte mais externa, o miocárdio, que seria o tecido estriado, né, cardíaco, que é o músculo do coração mesmo, e aquela parte mais interna ali é o endocárdio, né, que é feito de tecido endotelial, que ele tem fibras elásticas e colágenas também, porque ele está diretamente entrando em contato toda hora com o sangue, então ele precisa ser bem sensível, sabe? Para não ocorrer nenhum problema. Então, show de bola. Então, ó, a gente só precisa saber que existe o pericárdio, separado em três: pericárdio fibroso, seroso e pericárdio visceral, miocárdio e endocárdio. Show de bola. Agora eu vou falar especificamente sobre cada um e a sua função no que concerne ao sistema cardiovascular como um todo. Show de bola. Então, a gente tem o pericárdio fibroso. Você pode perceber que eu fiz um desenho, que eu desenho muito bem e tal. Então, eu fiz um desenho bem condizente com a realidade do que é um coração. E aqui, ó. Então, aqui é o coração e aqui são os pulmões. Então, qual que é a função do pericárdio fibroso? Então, o pericárdio fibroso, como eu disse anteriormente, ele é uma camada de tecido conjuntivo que reveste externamente o coração. E para que ela serve? Que nem eu escrevi ali, ela serve para grudar o coração nos órgãos ao redor, inclusive em ossos ali, que a gente vai explicar bem certinho. Então, o coração, ele fica ali, como a gente já sabe, no mediastino, e entre os dois pulmões, o coração ele fica grudado pelo pericárdio fibroso. E a gente consegue perceber aqui que o pericárdio fibroso, ele gruda o coração no meio dos pulmões. Então, por exemplo, se o coração fosse solto, quando a pessoa fosse correr, o coração ia se movimentar demais, e isso iria fazer com que o coração sofresse danos, e não ia ser interessante, entende? Não ia ser bom para a nossa existência. Então, por isso que o coração, nas laterais, é grudado
pelo pericárdio fibroso nos dois pulmões. Então, o pericárdio fibroso, ele gruda ali na cavidade pleural das pleuras ali, e ele dá essa sustentabilidade para o coração. Então, nas laterais, ele se gruda nos pulmões. Na parte de baixo, lembra que eu falei no início que o coração ele está ligeiramente apontado para o lado esquerdo, perdão, e um pouquinho apoiado ali no diafragma. Então, o que que acontece? O coração, olha só que interessante, ele gruda, a gente sabe que, por exemplo, ó, no músculo, a gente tem aquela camada mais externa do músculo, é a fáscia. Então, o coração, ele gruda no diafragma, né, o pericárdio fibroso gruda na fáscia do diafragma, e daí ele trava embaixo também. Então, nas laterais ele trava com os pulmões, embaixo ele trava junto com o diafragma ali. Show de bola. E atrás, o coração, a gente sabe que aquela camada mais externa dos ossos é o periósteo. Então, o coração, ele gruda o pericárdio fibroso no periósteo da coluna vertebral e ele trava atrás também. E a gente entende também que, por exemplo, na frente, o coração, ele também se liga aqui ao externo, o osso externo e as costelas. Então, o coração tem muita estabilidade. E daí ele consegue, tipo, se você correr, não tem perigo, porque está muito travado pelo pericárdio fibroso, tanto ali na cavidade pleural, na fáscia, no periósteo, então ele está travado ali. Isso é bem tranquilo. Só que, por exemplo, uma indagação que é interessante a gente fazer é que, por exemplo, como que o coração consegue ter toda a elasticidade e contrair de maneira correta, sendo que ele está totalmente travado ali? Ele, ele tá estável, show de bola. Mas como ele tem essa capacidade de deformação e de sístole máxima, né, que seria a contração máxima, como que ele faz isso? Ele faz isso justamente por conta daquela cavidade pericárdica que eu dei aquela introdução básica no início. Então, lembrando que a gente tem três pericárdios, o pericárdio fibroso, que é aquela membrana mais externa de tecido conjuntivo que reveste o coração, mais internamente a gente tem o pericárdio seroso, e daí mais internamente ainda a gente tem o pericárdio visceral, show de bola. Só que entre o pericárdio seroso e o pericárdio visceral, a gente tem um vão. Esse vão se chama cavidade pericárdica. E olha só que interessante. Essa cavidade pericárdica, dentro dela a gente tem um líquido. E esse líquido faz com que o coração consiga ter capacidade de deformação dentro ali do eixo, entende? Porque senão ele seria grudado, e o que aconteceria? Ele não ia contrair, porque ele ia ficar grudado. O pericárdio ia puxar, o pericárdio fibroso ia puxar ele para fora. E olha só que interessante. Esse líquido faz com que ele tenha capacidade de deformação. Então, ele realiza sístole, que é a contração, diástole, tranquilamente. E mesmo estando totalmente, né, sustentado ali pelos órgãos que o contornam. Isso que é bem interessante. Show de bola, então. Lembrando que a gente tem o pericárdio fibroso, que é aquela camada aquela membrana mais externa que reveste o coração, que é feito de tecido conjuntivo. E olha que só que interessante, por que ela é feita de tecido conjuntivo? Porque ela tem que grudar, beleza? Ela tem que grudar ali, né? Independente se for no periósteo, na face, onde for ali nos pulmões, ele tem que grudar, por isso que é feito de tecido conjuntivo. Show de bola? Então, mais internamente falando, a gente tem o miocárdio, que eu vou até mostrar aqui nessa imagem, porque tem a foto aqui, fica mais tranquilo. Então, a gente tem o miocárdio aqui, que é essa região aqui, que é feita de músculo estriado cardíaco. Percebam que, por exemplo, ao contrário do músculo esquelético, o músculo estriado cardíaco é extremamente oxidativo, então ele só trabalha com oxigênio, beleza? Então, show de bola. Miocárdio, que eu já acabei explicando aqui, e o endocárdio, que é aquela camada mais interna, como eu expliquei, que é feita de tecido endotelial, que tem, né, a sua capacidade elástica ali, também tem toda essa questão do contato com o sangue ali direto, beleza? E daí agora, ó, por exemplo, eu vou retornar aqui um pouquinho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, essas três camadas que compõem o coração. A gente entendendo isso, você consegue entender as camadas que compõem as veias e artérias. Por quê? Porque as veias e artérias são o que, na realidade? São apenas um prolongamento do coração. Então, você entendendo que a gente tem aquela camada mais externa, que é feita de tecido conjuntivo que reveste o coração, essa camada é semelhante à das veias e artérias. Entendendo que a gente tem um músculo, só que o músculo, por exemplo, das artérias e veias, ele é um pouquinho diferente do miocárdio, porque do miocárdio é estriado, e das veias e artérias é liso, porque o sangue ele precisa poder percorrer tranquilamente, sabe? E daí isso é basicamente isso. E do endocárdio a gente também tem essa camada mais interna que a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. Olha só que interessante. Então a gente tem as túnicas vasculares, que é justamente né,
o envoltório que compõe a veia e a artéria. E olha só que interessante, se você for comparar, ó, eu peguei o exemplo de uma artéria aqui, ó. Essa túnica adventícia aqui, ó, ela se assemelha ao pericárdio, que é aquela camada de membrana mais que reveste externamente o coração, beleza? Que é feita de tecido conjuntivo. Olha só que interessante aqui também. Túnica média, que é feita de músculo liso, daí, beleza? Então é feita de músculo. E essa túnica íntima, que ela é feita de tecido endotelial também. Então o tecido é o mesmo. O que muda é só o calibre na realidade e um pouquinho a composição, porque muda de músculo estriado para liso, mas isso aí é tranquilo. Perceba que se você compreender de verdade, se não só decorar, fica tranquilo de entender, porque você entendeu, você pegou o feeling ali do raciocínio, sabe? Então, entendendo os envoltórios do coração, das veias e artérias, já é show de bola demais, você já tem uma base excepcional. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia interna do coração, beleza? A anatomia interna do coração é muito interessante, porque você percebe que tudo também, assim como eu falei, né? Eu sou um cara que deslumbra, né? Quando eu estudo anatomia, eu acho bem interessante. E na anatomia interna do coração, a gente consegue perceber que o coração ele funciona muito perfeitamente. E isso é bem interessante. Então, ó, por exemplo, se você for pegar o coração, ele é dividido em quatro partes. Então, ele é dividido ali em dois átrios, né? A parte superior, átrio direito e átrio esquerdo. E ventrículos, ventrículo direito, que seria esse ventrículo azul aqui. Então, é direito porque imagine que você está vendo o meu coração, beleza? Então, ele está cortado anteroposteriormente, você está vendo ele. Então, a gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Olha só que interessante também. O que acontece aqui dentro da circulação cardíaca aqui? Os átrios, o sangue, por exemplo, do átrio direito, ele não pode entrar em contato com o sangue do átrio do lado esquerdo. E né, a camada de músculo que separa o átrio direito do átrio esquerdo é essa camada aqui, ó, que é chamada de septo interatrial. Septo interatrial porque ele fica entre os átrios, é uma camada de músculo mesmo, músculo estriado cardíaco, beleza? E agora, entre os ventrículos, eles também não podem entrar em contato um com o outro, porque um é sangue oxigenado e o outro é sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Então, isso iria fazer com que, a longo prazo, por exemplo, você desenvolvesse, né, tivesse, a longo prazo não, curto prazo, aconteceu ali, rompeu, você já provavelmente teria uma parada cardíaca por falta de oxigênio no sangue, beleza? Então, essa camada de músculo que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo é chamada de septo interventricular, beleza? Então, septo interatrial porque ele separa o átrio direito do átrio esquerdo e septo interventricular porque ele separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, beleza? Então, olha só que interessante também. O sangue, ele só pode percorrer do átrio para o ventrículo, beleza? E entre o átrio e o ventrículo a gente tem, né, as válvulas, a gente tem várias válvulas aqui que a gente vai esmiuçar detalhadamente. Porém, válvulas, na verdade, que são válvulas, né? A gente não vai entrar em uma conversa especificamente sobre a nomenclatura, porque isso para nós acaba se tornando um pouquinho irrelevante. Mas entendendo que entre o átrio direito e o ventrículo direito a gente tem a válvula tricúspide, tricúspide porque ela tem três cúspides, ou três feixes ali. Então, do átrio direito para o ventrículo direito, a gente tem a válvula tricúspide. Agora, agora aqui, ó, bem onde está a setinha aqui. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula bicúspide, porque ela tem dois cúspides, beleza? Dois feixes ali que a interligam. Aqui a gente não consegue ver muito bem, eu procurei uma imagem em 3D para a gente ver o coração bombeando e a gente vê essas válvulas, a gente consegue ver bem certinho. Mas eu acabei não encontrando, então, mas isso também não é tão fundamental assim. Então a gente está falando extremamente do que para nós diz respeito, beleza? Show de bola. Então, o sangue, quando ele entra aqui pela veia cava superior e veia cava inferior e deságua aqui no átrio direito, ele passa aqui pela válvula tricúspide, beleza? E do ventrículo direito para as artérias pulmonares, que são essas artérias aqui, ó, essa artéria que se ramifica em duas, que é para ir para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito, essa válvula que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar é chamada de válvula semilunar pulmonar, beleza? Válvula semilunar porque ela se assemelha a uma meia-lua e tal, mas isso também é só conversa fiada. Mas então, ó, válvula semilunar
pulmonar, beleza? É isso que a gente tem que entender. Porque é bom saber, porque tem que entender, sabe? Se você não compreender e ficar só pulando, tipo, não dando atenção em algum momento, isso vai fazer falta para você, sabe? Tanto para entender, quando você for falar sobre fisiologia do exercício, o funcionamento do organismo, quando a gente fala de exercício físico, então é bom saber, tem que saber, sabe? Não tem escapatória, na verdade. Então a gente tem a válvula semilunar pulmonar, beleza? Agora aqui do lado esquerdo, quando a gente fala, por exemplo, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta aqui, que é essa artéria, que é a artéria principal do nosso corpo, que é ela que dá origem a todas as outras, então ela é como se fosse uma grande rodovia na qual se ramificam pequenas ruas. Então essas pequenas ruas podem ser tanto outras artérias, quanto veias, quanto capilares, quanto vênulas. Então isso a gente já vai conversar também, beleza? Então só precisa entender agora que essa válvula aqui, o nome dela é válvula semilunar aórtica, beleza? Só muda o finalzinho dela aqui, quando a gente fala sobre o nome dela. Tranquilo? Então, show de bola. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do coração, sobre o sistema circular do coração, quando a gente fala dele especificamente, como eu já falei um pouquinho antes, o sangue só pode percorrer de cima para baixo, só de cima para baixo, dos átrios para os ventrículos, sempre. O que acontece? Acaba que algumas vezes, raras as exceções, esse sangue ele reflui, por exemplo, do ventrículo para o átrio. Isso é uma doença, na verdade. E uma doença que acontece na realidade é aqui nessa válvula aqui, que é essa válvula bicúspide aqui. O que acontece? Pelo ventrículo esquerdo aqui, ele ter que mandar sangue para a aorta, que tem bastante resistência por ser ela que leva o sangue oxigenado para a circulação sistêmica, para a grande circulação, esse sangue vai com muita potência aqui. A gente precisa de grande massa muscular para projetar esse sangue para grande circulação. E acaba que algumas vezes essa válvula aqui, ela acaba não suportando essa pressão e o sangue acaba refluindo aqui para o átrio esquerdo. E na verdade, tipo, o nome dessa doença é prolapso da válvula mitral, né? Que essa válvula aqui é válvula bicúspide ou mitral, pode ser chamada de mitral também. Então, o nome dessa doença é prolapso da válvula mitral. Beleza? Isso também não diz respeito muito a nós, mas é interessante saber. E olhem só que interessante no coração. Olha, pô, o coração é show de bola, na verdade. Olhem só que interessante. Aqui no coração, ó, se você observar o ventrículo direito, a camada de músculo dele é mais fininha aqui, ó, tá vendo? Mais fininha, tranquilo aqui, não é tão resistente. Agora, se você for olhar o lado direito, ela é extremamente forte, ela é mais grossa. Por quê? Porque, por exemplo, quando aqui a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Quando o sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio deságua aqui no átrio direito, ele vem quase que empurrado, sabe? Ele não tem pressão nenhuma. E o que acontece muitas vezes, na verdade? Esse sangue ele vem aqui pela válvula tricúspide aqui, do ventrículo direito ele é bombeado aqui para as artérias pulmonares. E ele não precisa de grande potência. Quando a gente for falar sobre eletrocardiograma, você vai ver que a potência baixa, sabe? O coração, o ventrículo direito, ele não precisa de tanta força. Porque o sangue pobre em CO2, rico em CO2, na verdade, pobre em oxigênio, ele vem aqui arrastado, na verdade, ele não tem pressão nenhuma, praticamente. Ele só tem a pressão da aorta que o empurra de novo para retornar, beleza? E ao contrário, do ventrículo direito, o ventrículo esquerdo precisa ter muita potência, ele precisa ser forte, porque ele tem que vencer a resistência do corpo inteiro, da circulação do corpo inteiro, beleza? Então, por isso que olha, é muito interessante, na verdade, quando a gente fala sobre isso, né? Mas olha só que louco, né? Ele é bem grossa, essa parede muscular. E justamente por isso, para o ventrículo poder converter bastante energia química em energia mecânica, que seria o trabalho mecânico, né? Que seria a sístole ventricular, né? Que seria a contração do ventrículo. Isso é bem interessante. Beleza? Então, é basicamente isso, né? Eu vou falar agora mais aprofundadamente sobre a aorta aqui. Beleza? Então, acredito que deu para entender um pouco aqui sobre os mecanismos do coração e tal. Eu não vou falar sobre a circulação propriamente dita ainda, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a circulação é muito mais tranquila, é bem sussa de entender, assim, se você estiver querendo compreender, é muito tranquilo, de verdade. Mas aqui só para dar um gostinho aqui, né? Então, aqui do átrio direito para o ventrículo direito, aqui, então, o sangue venoso, né, proveniente das veias cavas
tanto superiores e inferiores, entendendo que, provavelmente, você, Madu, por exemplo, você já teve, né, fisiologia humana e tal, você sabe que, por exemplo, sangue venoso não quer dizer necessariamente sangue pobre em oxigênio. E sangue arterial não necessariamente quer dizer sangue rico em oxigênio. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, o que separa artérias de veias, por exemplo? A artéria é tudo que é responsável por mandar o sangue para fora do corpo, para fora do coração, perdão. Então, a artéria é responsável por levar o sangue para fora do coração. As veias são responsáveis por trazê-los de volta. Então, a veia é responsável por receber o sangue proveniente da grande circulação ou de onde for para o coração de novo. Então, a artéria é tudo que é responsável por retirar o sangue do coração. E as veias são responsáveis por trazê-las de novo, beleza? Porque olha isso aqui interessante aqui, ó. O sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, ele deságua aqui provenientes da veia cava superior e veia cava inferior, aqui no átrio direito. Do átrio direito, ele pela válvula tricúspide, ele vem aqui para o ventrículo direito. O ventrículo direito bombeia o sangue rico em CO2, então pouco oxigênio, quase nada, que é sangue venoso, beleza? Para a artéria pulmonar, entende? Então, por que é uma artéria aqui na realidade? Porque ela manda o sangue para fora do coração, entende? Porque ó, o sangue aqui ele está né, sendo transportado sem oxigênio e pela uma artéria. Você pensa, não, mas como assim para uma artéria, sendo que tinha que ser uma veia pulmonar e tal? Não, então beleza? Então vocês podem perceber exatamente nesse exemplo, porque as artérias pulmonares transportam sangue desoxigenado, rico em CO2, beleza? E daí essa artéria pulmonar se ramifica né, porque vai para o pulmão direito e vai para o pulmão esquerdo. E daí quando esse sangue é oxigenado lá nos pulmões e tal, que a gente vai bater um papo em outras conversas, esse sangue retorna pelas veias pulmonares. Olha só que interessante. O sangue rico em oxigênio, ele deságua nas veias pulmonares. Então, por que são veias pulmonares? Porque ele traz o sangue de volta para o coração. E não necessariamente ele está oxigenado ou não. Isso não importa, sabe? O que importa é entender que o sangue, a artéria é responsável por mandar o sangue para fora do organismo, para fora do coração, perdão, e a veia é responsável por trazê-lo de novo. Então, as veias pulmonares com sangue rico em oxigênio está trazendo o sangue novamente para o átrio esquerdo ali, para que ele seja bombeado para a grande circulação, beleza? Então, a artéria é tudo que manda o sangue para fora do coração, e veia tudo que né, traz o sangue de volta para o coração, beleza? Então, isso é bem interessante entender, porque por mais que eu, por exemplo, eu também já sabia há um tempo atrás e tal, mas é interessante entender o porquê, tipo, qual que é a veia que faz isso, qual que é a artéria que faz aquilo, isso é interessante demais. E é show compreender, de verdade. Oi, pode falar. Não sei se você mandou mensagem, eu acabei não. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Madu. Sou todo ouvidos. É que você levantou a mão ali, eu acho, né? Não? Tranquilo? Ah, então de boa. Qualquer que tá aí ainda? Tá conseguindo? Tá dando pra entender um pouquinho, não? Qualquer coisa pode falar aí, porque eu gosto de bater um papo ali, se você não entender, porque às vezes eu acho que tô falando bem e tal, tipo, falando bem, tipo, de uma maneira que seja um pouquinho entendível, às vezes não tô, entende? Porque eu começo a falar ali e nem tô vendo, sabe? Porque às vezes eu fiz um rascunho ali para não me perder no tema e tal, mas às vezes começo a viajar, daí eu percebo que eu fui longe e começo a voltar daí, beleza? Mas esse assunto de hoje, Madu, ele tipo, é muito massa, assim, quando a gente fala, tipo, do organismo e tal, do sistema, e daqui a pouquinho, quando a gente conversar sobre o eletrocardiograma, é bem massa entender de verdade, né? Mas daí a gente vai batendo um papo aí, beleza? Eu vou voltar lá, daí qualquer coisa. Pode levantar a mão, que daí eu vi aqui pelo celular, que eu tô meio que, né, tipo, eu criei aqui um cenário e tal. Daí, tipo, eu tenho meu celular aqui, eu consigo ver quando você levanta a mão, porque eu tô na conta da minha irmã, assim, que ela é professora e tal, daí ela paga aqui o Meet, daí eu posso usar o dela, assim. Mas bem de boa, qualquer coisa, pode não, né, hesitem em avisar. Então aqui a gente finalizou, né, a anatomia interna do coração. Eu só vou falar detalhadamente agora sobre a aorta, que é bem interessante também, tipo, o sistema com o qual ocorre o funcionamento, assim, por exemplo,
do transporte, assim, para todo o corpo, assim, tipo, qual que é a artéria que leva o sangue para os braços, para a cabeça, para o abdômen, para as pernas, né? E isso é bem interessante de compreender também. Ó, agora, aqui, a gente vai falar só sobre essa parte aqui, ó, sobre essa artéria. Depois, nos próximos slides, tem o slide específico aqui sobre a aorta, mas eu prefiro falar dessa imagem porque ela tá bem, tipo, tá boa, assim, eu acredito. Então, olha só que interessante. Quando o sangue, né, é rico em oxigênio por meio de uma sístole ventricular do ventrículo do lado esquerdo, ele bombeia aqui para a artéria aorta, a gente tem duas artérias que são artérias coronárias. Então, logo na saída aqui, antes de chegar para essas artérias aqui, tem as artérias coronárias. Então, essas artérias coronárias, elas vêm aqui e elas são responsáveis, a gente tem a artéria coronária do lado direito, do lado esquerdo, elas são responsáveis por levar, né, as artérias coronárias são responsáveis por levar nutrientes e oxigênio para o coração. E a principal, né, o principal, né, tipo, nutriente responsável pela ressíntese de energia no coração é a glicose, que é proveniente do carboidrato, beleza? Porque ela, como a gente, né, trocou uma ideia umas semanas atrás, ela que, né, quando a gente tem mitocôndria, que é o caso do coração, o produto final são 38 ATPs por uma molécula de glicose. Isso é bem interessante, porque o coração sabe refinar ali os nutrientes. Então, o nutriente principal, né, o substrato principal, que, né, é a fonte primária de energia para o coração, é a glicose e de oxigênio, né? Porque sem oxigênio não ocorre, né, a fosforilação oxidativa, né? Que seria todo aquele mecanismo utilizado pela mitocôndria, beleza? Então a gente tem as duas artérias coronárias, que aqui não aparece na foto, mas pode utilizar a tua imaginação aqui. Então a gente tem duas artérias coronárias que irrigam o coração, e daí a gente tem o seio coronário que deságua aqui na veia cava superior, beleza? Ela deságua aqui no átrio direito, esse seio coronário que traz o sangue desoxigenado, que veio do que, né, supriu os nutrientes aqui para o coração mesmo. Então, o coração tem todo um mecanismo para se auto, né, irrigar ali, que é bem interessante, é muito, tipo, né, muito complexo, assim, tipo, o mecanismo, assim, com o qual ele faz isso, assim. Claro, a gente troca uma ideia aqui que é só para a gente entender, mas é muito louco, assim, sabe, esse funcionamento. Então, as artérias coronárias aqui, que servem para irrigar o coração, e daí a aorta continua aqui. E aqui, logo nesse lado direito, né, esquerdo, quando a gente olha a foto, mas quando a gente pensa que é o nosso coração, é lado direito, beleza? Então, vamos imaginar que é o lado direito. Essa artéria aqui, ó, que se ramifica, na verdade, essa região que se ramifica aqui e posteriormente se ramifica em duas, é o tronco braquiocefálico. E por que tem esse nome, tronco braquiocefálico? Porque imagine o seguinte, olha só que louco. Tronco braquiocefálico porque ele se ramifica em duas artérias, uma que leva, né, tronco, porque tipo ele leva meio que para a cabeça, e bráquio se deriva de braquial, que é um músculo que a gente tem no braço, beleza? Então ele se ramifica em um lá, e depois, posteriormente, se ramifica em duas artérias. Essa artéria mais da direita é a artéria subclávia. Ela leva o sangue oxigenado para o braço direito, beleza? E olha só que louco também. Essa artéria aqui se ramifica para cima, é a artéria carótida direita, que leva sangue para a cabeça também, que leva sangue para a cabeça, na verdade. Beleza? Então, esse é o tronco braquiocefálico, que tem duas artérias, uma que é a subclávia direita e outra que é a carótida direita. Quando a gente continua o fluxo aqui, logo posteriormente ao tronco cefálico, a gente tem outra artéria, que é a artéria carótida esquerda. Então, a gente tem a carótida direita e a carótida esquerda, porque ele irriga a cabeça como um todo, né, o cérebro como um todo. Então, quando a gente continua mais um pouquinho aqui, a gente tem novamente a artéria subclávia, só que agora a artéria subclávia esquerda, beleza? E daí, quando a aorta desce aqui, a gente, né, tem esse famoso arco da aorta aqui, que é essa região que parece o cabo de um guarda-chuva, né, se a gente for ver, na verdade, é bem semelhante. E essa parte que desce aqui é chamada de aorta descendente. É toda essa parte que da artéria que desce aqui atrás do coração, é a aorta descendente, beleza? Então, aorta descendente. Então, olha só que interessante também. Quando o sangue, né, que irriga, por exemplo, os dois braços e a cabeça, como que, por exemplo, ocorre o retorno venoso? O retorno venoso, ele deságua aqui na veia cava superior. Então, a veia cava superior é responsável por receber, né, o sangue proveniente dos dois braços e da cabeça.
das artérias subclaves e das carótidas. E agora, a veia cava inferior, que é essa parte de baixo aqui, ela é responsável por receber o sangue das pernas e do abdômen, daí. Beleza? Então, isso é bem interessante. Então, a gente já destrinchou o corpo inteiro ali só trocando uma ideia sobre a aorta. Por isso que a aorta é principal, porque ela é a avenida principal aqui, sabe? Ela que importa, na verdade. Ela que dita as regras da circulação como um todo, assim. Então, beleza. Aqui a gente conversou sobre a aorta e tal. Então, a aorta descendente, essa parte de trás do coração, quando ela sai e ela entra no abdômen, quando ela entra no abdômen, ela é chamada de artéria aorta abdominal, né? Porque diz respeito à região em que a aorta está transpassando. E mais para baixo ainda, ela se ramifica em artéria aorta ilíaca, né? Que seria a artéria que vai para a perna esquerda e para a perna direita, daí. Beleza? Então, aqui a anatomia interna do coração, aqui a gente já destrinchou inteiro aqui, bem tranquilo, na verdade. Eu cortei aqui, ó, tava cheio de nomes aqui, sabe? Porque aparenta ser, tipo, nossa, tem muito nome e tal. E a gente falou sobre todos, só que um de cada vez, entende? E eu vou mostrar aqui agora a foto, né? Então, ó, parece que. Ó, deixa eu ver se vai aparecer. Ó, parece que é um monte de coisa e tal, mas, tipo, sabe, se a gente for ver coisa por coisa, é bem tranquilo de trocar uma ideia daí, beleza? Então, a anatomia interna do coração aqui a gente já esmiuçou. Daí qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, daí Madu, beleza? E agora aqui, ó, a foto que eu falei, então aqui, ó, a artéria aqui que sai do coração é a artéria coronária esquerda, coronária direita, daí aqui a aorta ascendente, tronco braquiocefálico, artéria subclave direita e carótida direita, artéria carótida esquerda e a artéria subclave esquerda e a aorta descendente aqui. E daqui a gente consegue perceber, por exemplo, aqui as artérias coronárias aqui, ó, que estão irrigando o coração. Beleza? Aqui as veias coronárias. Show de bola. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema circulatório, que ele é bem tranquilo de compreender, né? Por exemplo, na minha opinião, na verdade, o mais difícil é a anatomia interna, assim, se compreender, tipo, qual que vai para qual lado, onde que deságua o que, assim, para mim é um pouquinho mais complexo, mas claro que vai de cada um, na verdade. Então, o sistema circulatório, quando a gente fala de circulação pulmonar, né, que seria a pequena circulação, e a circulação sistêmica, que seria a circulação para o corpo inteiro, a gente tem, né, tipo, o coração, e daí do coração ele sai as artérias, né, a artéria principal, que é a aorta, das artérias ele se ramifica em arteríolas, que são calibres menores, são, né, capilares menores, daí em capilares, e é no capilar que ocorre a troca de nutrientes e oxigênio, que eu já vou mostrar uma foto daqui para frente. Daí ela se junta em vênulas e forma veias novamente, e depois ela volta para o coração, né? Ela deságua lá no átrio direito novamente. E o que é pequena circulação e grande circulação? Então, pequena circulação é do ventrículo direito, quando o sangue é bombeado, desoxigenado, né, para o pulmão, e daí do pulmão ele é oxigenado, e daí ele deságua no átrio esquerdo novamente. O que é grande circulação? Do ventrículo esquerdo, o sangue ele vai para os órgãos, né, pela artéria aorta, daí ele volta e deságua no átrio direito novamente. Beleza? Então, só entender que pequena circulação é do ventrículo direito para o pulmão, daí para a artéria, né, para o átrio esquerdo, e daí do ventrículo esquerdo para os órgãos, e daí para o átrio direito, beleza? Então, olha só que interessante aqui. A artéria, quando ela sai do coração aqui, então ela é mais grossa, a parede muscular dela é mais forte, ela se ramifica em arteríola e dela se ramifica em capilares. Aqui nos capilares, imagine várias células aqui com núcleo e tal, e daí o capilar, o nome dele já diz, então ele é como se fosse fino, como um fio de cabelo, assim, como um capilar. E por que tem que existir esse capilar? Porque a artéria, por ela ter uma parede muscular muito grossa, ela não permite a troca de gases. Então, por isso que existe o capilar, porque ó, pelo capilar tão fino, que imagine o capilar, né, se você puder ver eu demonstrando agora, então imagine o capilar bem fino aqui, e daí a gente tem a célula aqui, ó, tem, né, a parede do capilar e a parede da célula. Esse meio que fica entre o capilar e a célula é chamado de interstício, beleza? Então, ó, só recapitulando, a gente tem o capilar que é extremamente fino, que ele permite essa troca de gases, e a gente tem a parede da célula aqui. Pode ser célula muscular, pode ser qualquer tipo de célula. Então, essa parte que fica entre a célula e os capilares é chamada de interstício, beleza? Interstício.
Isso é interessante saber também. Então é aqui que ocorre a troca de gases. Então o gás rico em oxigênio, em O2, ele vem aqui, realiza a troca, né, o metabolismo celular, e o que sobra, né, é o CO2, né, é o gás carbônico. Esse gás carbônico retorna, né, por meio das vênulas e veias para o coração de novo, né, para o átrio direito. Ele deságua no átrio direito daí. Tranquilo? Então, show de bola. Então aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue compreender aqui mais especificamente. Então a grande circulação, né, que é o circuito sistêmico e o circuito pulmonar. Aqui a artéria aorta aqui desaguando, virando capilares, trocando oxigênio, né, entregando oxigênio e captando o CO2, retornando para o átrio direito ali, daí do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a pequena circulação, daí ele vai lá para o pulmão, daí o pulmão faz a troca gasosa, elimina o CO2 e absorve o oxigênio, e posteriormente deságua no átrio esquerdo de novo, para mandar o sangue novamente oxigenado para a grande circulação. Beleza. Agora, uma coisa interessante é entender qual que é a diferença, por exemplo, das artérias para as veias mesmo. Então, as artérias, como eu disse anteriormente, a artéria acaba sendo bem mais grossa. E ela, por ser mais grossa, ela não permite a troca de gases, quando a gente compara com os capilares. E, por exemplo, da artéria para a veia, a artéria acaba sendo bem mais grossa. Tipo, claro, a veia também é grossa, mas ela é bem mais fina. Por quê? Porque a artéria ela precisa ser grossa porque quando o sangue vai extremamente com potência lá para a aorta, para vencer a resistência ali por exemplo, do guarda-chuva da aorta ali, né, que seria o arco da aorta, ele precisa de muita potência. E daí, se a artéria fosse fina, ela não iria ter capacidade de sustentar toda essa força, beleza? Então, a artéria ela é mais grossa quando a gente fala sobre só a parte do músculo ali, beleza? Só a parte da musculatura lisa ali da artéria. E daí, quando a artéria, por exemplo, a artéria é lisa, ela é extremamente lisa, por isso que é músculo liso, porque o sangue ele não precisa ser empurrado para baixo, é a pressão do ventrículo esquerdo que faz com que o sangue ele vá sem precisar ser empurrado, beleza? Então, do contrário das veias, que a gente já vai trocar uma ideia também. Então a gente entende, como eu já tinha explicado anteriormente, que as artérias ela direcionam o sangue para fora do coração, beleza? Artérias para fora e veias elas recebem o sangue proveniente da grande circulação também. Então, a artéria, qual que é a diferença da artéria para a veia? A artéria é mais grossa, a veia é mais fina. E uma coisa interessante das veias é que elas possuem válvulas. Elas possuem válvulas mesmo daí, beleza? E olha só que interessante aqui, ó. Essa parede de uma veia aqui, então ela tem essas válvulas aqui. Por quê? Porque quando o coração ele contrai, né, ele realiza, por exemplo, a sístole ventricular do lado esquerdo e o sangue é bombeado com pressão, quando o coração faz isso aqui, ó, por exemplo, ó, o sangue, né, o círculo sistêmico ele inicia em diástole atrial, perdão, e sístole ventricular. Quando o coração bombeia, ele faz pum, 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 pum. E quando ele faz isso, por exemplo, ó, tipo, essa válvula, ela abre, então ele faz pum, pum. E a pausa por exemplo, de um batimento e outro, é quando ela fecha novamente. Então, a pressão faz com que ela abra. A pressão proveniente lá da artéria aorta. Então, pum, 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 pum. Ela faz exatamente isso. Só que o que acontece? Por ela ter pouca pressão, ela acaba que às vezes não vencendo essa resistência só por conta dessas válvulas. E daí olha só que interessante, por exemplo, qual que é o local que é mais difícil de realizar o retorno venoso? É nas pernas, né? Nas panturrilhas, por exemplo. Por exemplo, ó, como que Deus, por exemplo, fez a panturrilha? Ele colocou as veias bem no meio da panturrilha, porque quando você caminha, a panturrilha contrai e traciona essas válvulas para abrir. Então ele empurra na força. Então né, somado a essas válvulas, a potência, a força da contração da panturrilha faz com que o sangue retorne na parte que seria mais difícil. Sabe como? Porque se às vezes tivessem sol ao redor, eles circundando apenas a panturrilha, seria muito difícil de fazer esse retorno venoso. Beleza? Daí ela fecha para fazer com que. Opa! Ela fecha para fazer com que evite esse retorno venoso, né, para baixo. Lembrando que ela só pode retornar, ela só pode ir para cima daí. Beleza? Então a artéria, a parede é mais grossa, o músculo é liso, e a veia, a parede é mais fina, e daí tem menos pressão. O sangue ele meio que vai empurrado, assim, sabe? Ele não tem pressão nenhuma, praticamente. E isso que é interessante, eu acho, pô, da panturrilha ali, quando eu aprendi, eu achei, caraca, Deus é top mesmo.
Show de bola. Então, esse conteúdo aqui a gente finalizou sobre o sistema circulatório, sistema, tanto a circulação sistêmica quanto a pulmonar. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, né, esmiuçar, vou tentar esmiuçar de maneira detalhada aqui sobre o eletrocardiograma, sobre o sistema de condução e do ritmo cardíaco, porque o que dá o ritmo cardíaco, por exemplo, como que, por exemplo, o coração sabe a hora de contrair, por exemplo, de realizar sístole atrial e realizar diástole ventricular, porque o coração ele bate assim, ó, ele bate extremamente sincronizado. E, por exemplo, ó, quando a pessoa tem arritmia, como que o coração bate? O coração bate assim, ó. Ele bate totalmente disforme. Isso por conta de um dano esse sistema de condução aqui que a gente vai trocar uma ideia agora. Beleza? Então, eu não sei se está dando. Deixa eu ver se vai aparecer a imagem bem certinho. Beleza. Então, a atividade elétrica do coração proveniente do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é o que dá meio que a eletricidade do coração ali. Ele que faz com que o coração bombeia, ele tem que contrair, beleza? Contrair e relaxar também. E se você puder observar aqui, Madu, né, esse nodo sinoatrial ou sinusal aqui, que é o início, imagine que aqui é o play, ele é como se fosse o marca-passo do coração. Então, quando esse nodo sinoatrial, a gente meio que dá o play nele, assim, ele faz o quê? Ele faz a sístole atrial, ele faz com que os átrios contraiam. Então ele contrai os átrios. O átrio manda o sangue para o ventrículo daí. Então as válvulas lá abrem, a tricúspide e a bicúspide, o sangue proveniente dos átrios ele vai para os ventrículos ali, e daí logo essa válvula fecha, beleza? Só que olha só que interessante, o nodo sinoatrial meio que dá o play. Daí esse nodo atrioventricular, aqui onde eu estou mostrando o mouse, é a parte meio que a parte 2. Então ele é separado em 4 partes, esse mecanismo, né, 4 etapas. A primeira é o nodo sinoatrial despolarizar os átrios, né, que seria a contração dos átrios. Daí, quando ele despolariza, ele ativa esse nodo atrioventricular. Esse nodo atrioventricular é como se fosse responsável por dar uma pausa, por pausar ali. Então, o nodo sinoatrial, a gente dá play, e no atrioventricular a gente pausa. Por que a gente pausa? Porque senão, ó, imagine que o coração tá aqui, ó. Ele ia bater assim, ó. Ele ia bater junto. Daí o sangue não ia ter para onde ir, daí ele ia retornar para a circulação sistêmica. Então, por isso que ó, o nodo sinoatrial, ele realiza a despolarização dos átrios, o átrio contrai. O átrio contrai. Daí ele dá tempo do ventrículo encher. Daí quando o ventrículo enche, esse nodo atrioventricular aqui ativa meio que esse feixe atrioventricular aqui, que é separado em rins de Purkinje, na verdade, o nome desse mecanismo. Então, esse feixe atrioventricular é dividido em ramos esquerdo e direito, daí essas fibras de Purkinje aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui, ó. Beleza? Então, olha só que interessante. Então, o nodo sinoatrial despolarizou os átrios, o átrio contrai. Daí o ventrículo, daí o nodo atrioventricular faz com que o ventrículo tenha tempo para encher. O ventrículo encheu totalmente, o nodo atrioventricular, ele ativa, ele ativa, depois aquela parte 3 lá que seriam os rins de Purkinje lá, as fibras de Purkinje, e daí ele contrai o ventrículo, beleza? Então ele realiza a despolarização dos ventrículos. Então, o nodo sinoatrial é como se fosse o play, o atrioventricular é como se fosse a pausa, dá uma breve pausa para dar tempo do ventrículo encher. O ventrículo encheu, daí ele ativa aqui os ramos esquerdo e direito, né, as fibras de Purkinje, para tracionar o ventrículo e fazer com que ele contraia. Beleza? Então, todo sinoatrial play, o nodo atrioventricular dá uma breve pausa, daí ele já ativa tanto os ramos direito e esquerdo, as fibras de Purkinje. Na verdade, esse sistema é His-Purkinje o nome, His-Purkinje, que ele ativa o sistema His-Purkinje, lá os ventrículos tracionam e contraem e manda o sangue tanto para a pequena circulação quanto para a circulação sistêmica, beleza? Então, o nodo sinoatrial é responsável por dar o play ali, por despolarizar os átrios, o nodo atrioventricular é responsável por dar uma breve pausa, e daí o sistema His-Purkinje é responsável por tracionar e contrair os ventrículos daí, após a pausa, né? Após dar tempo do ventrículo se tipo, que o coração ele tem propriedades elásticas, então ele preenche totalmente e daí contrai de novo, beleza? Então ele é separado em 4 partes. Primeira, nodo sinoatrial, segunda, atrioventricular, nodo atrioventricular. Terceiro, o terceiro e o quarto é o sistema His-Purkinje, que é o que traciona os ventrículos, perdão. E é basicamente isso, essa atividade elétrica do coração. E ela é, né, meio que controlada pelo sistema nervoso central. É ele que dá essa capacidade elétrica dele. Beleza? Por isso que, por exemplo, pessoas com arritmia, ela tem esse problema na capacidade de sincronia do coração.
por exemplo, por que o coração, ele não, por exemplo, se ele danificar, se você gerar um bloqueio isquêmico e não deixar com que, por exemplo, as artérias coronárias levem o sangue para ele, ele gera danos irreversíveis, porque o coração ele não tem capacidade de se regenerar, assim como a fibra muscular. Então ele não regenera. Se você machucou, boa sorte. Você tem que ter acompanhamento a vida inteira, porque realmente não tem o que fazer daí, beleza? Então, essa é a atividade elétrica do coração. Então, aqui está explicado detalhadamente. Depois eu vou mandar no grupo lá todos os slides aqui. Então, está explicado aqui detalhadamente o que eu acabei de falar. Beleza? Aqui está explicado também. Eu tinha cortado a imagem para não atrapalhar ali. Então, aqui está a imagem completa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre eletrocardiograma, beleza? E o eletrocardiograma é muito interessante porque ele é como se fosse apenas tipo toda essa atividade elétrica de maneira escrita, beleza? Então, olha só que interessante. A gente tem essa onda P, esse complexo QRS e a onda T aqui. Aqui a gente precisa entender basicamente que a onda P ela é a despolarização dos átrios. Então, aqui lembra que o nodo sinusal, lá, o sinoatrial, ele despolariza os átrios, ele contrai os átrios lá. Então, os átrios contraem. Então, isso aqui é sinal de que os átrios estão despolarizando, beleza? Então, aqui a onda P é a despolarização dos átrios. Esse espaço entre a onda P e o complexo QRS é chamado de segmento PR. Esse espaço, na realidade, lembra que eu falei que o nodo sino atrioventricular, perdão, ele dá uma pausa. Então, esse isoelétrico aqui, que é essa parte aqui sem eletricidade, entre aspas, ele tá aqui sem variação nenhuma, porque é como se fosse o ventrículo enchendo. Então, ele dá tempo do ventrículo encher, daí o ventrículo contrai. E daí, ó, olha só que interessante. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos. Então, o ventrículo ele contrai, e olha só a diferença da contração do átrio para o ventrículo. Então, você precisa de muita musculatura aqui para fazer com que ocorra essa despolarização. E, na realidade, toda essa potência aqui é principalmente proveniente do ventrículo esquerdo, né? Que é o que faz com que ocorra, né? Tipo, é o que bombeia o sangue para a artéria aorta. Beleza? Então, onda P é a despolarização dos átrios. Quando eu digo despolarização, quero dizer contração. Despolarização é contração. E repolarização é quando tanto o átrio quanto o ventrículo ele relaxa, né? Ele retorna ao seu tamanho e se preenche de sangue. Então, onda P é a despolarização e ou contração dos átrios. Segmento PR é o intervalo lá que o nodo atrioventricular dá do ventrículo encher. O ventrículo contrai, que é esse complexo QR, e daí essa onda T aqui, ela significa repolarização do ventrículo apenas. Então olha só que interessante. Onda P, despolarização dos átrios, complexo QRS, a despolarização dos ventrículos, e aqui essa onda T é a repolarização desses mesmos ventrículos. Daí você me pergunta, putz, mas faltou uma coisa, Luiz, faltou a repolarização do átrio. E a repolarização dos átrios, na realidade, ela fica aqui escondida atrás desse complexo QRS, beleza? Então, ó, olha só que interessante. O átrio despolariza, daí esse segmento PR dá tempo do ventrículo se encher de sangue, complexo QRS, né, significa a contração dos ventrículos lá, enquanto o ventrículo está contraindo, o átrio já está enchendo de novo para realizar uma nova contração, e daí essa onda T ela repolariza os ventrículos novamente para realizar um novo sistema elétrico, para realizar um sistema elétrico novamente daí, de despolarização e repolarização daí, beleza? Deu para entender, Madu, um pouquinho aqui sobre o sistema, né, de condução elétrica e o eletrocardiograma? Beleza. Então, assim, olha só que interessante. Eu meio que fiz só uma introdução do sistema cardiovascular, porque ele tem meio que vários ramos, assim. Porque a gente pode falar, por exemplo, é, é, da, tipo, por exemplo, do sistema cardiovascular,
ao mesmo tempo falando do sistema respiratório, lá sobre, sobre as pleuras lá dos pulmões. Isso a gente vai falar bem detalhadamente, só que é que nem, por exemplo, naquelas semanas passadas que a gente teve, trocou aquela ideia lá e tal, tipo, é só a parte, só por cima ali, só para ter uma, para refrescar, porque a gente já sabe isso. Só que é para dar aquela refrescada, porque daí, posteriormente, até novembro, né, não sei se vocês vão querer ir lá no curso do professor Cassidori, mas eu vou ir de novo, né? E daí, tipo, a gente já vai estar tudo fresco, sabe? Vai estar tudo 100%, daí lá aprende muito, assim, sabe? Você aprende, porque lá é uma tonelada de informação. E daí a gente vai vendo, tipo, todos detalhadamente, assim, vai vendo vários assuntos que vão se intercalando posteriormente e que vão dando sentido, sabe? Porque, por exemplo, putz, sábado à noite estudando sobre sistema cardiovascular é tenso, né? Só que é interessante saber isso, sabe? Porque é bom, porque não tem por que não entender, sabe? Tem que entender, todo mundo tem que entender, tipo, da nossa área. Porque, sabe, é isso que, não por ser diferencial nem nada, mas por, sabe, por estudar de verdade, por sentar a bunda na cadeira e ler e melhorar a capacidade intelectiva, né? E melhorar a capacidade de raciocínio. Porque, na minha opinião, sei lá, desenvolver, né, a capacidade de pensamento, estudar, ler livros, e tipo, eu sou suspeito para falar porque, né, eu gosto de fazer musculação, né, e atividade física, e na minha opinião é mais difícil fazer, ler, estudar, né, se declinar em livros, melhorar a capacidade de pensamento do que correr maratona, criar músculo, sabe? Estudar exige bunda na cadeira, exige, sabe? Exige muito, exige horas, horas, horas. Então, você tem que ter um pouquinho, né, desse feeling, tipo, putz, eu tenho que estudar tudo, porque não porque, eu quero ser melhor que não sei quem lá, que não sabe isso, mas porque tem que saber, sabe? Porque não tem por que não saber. Porque a gente tem tudo, né? Tipo, a gente tem muita oportunidade de estar estudando e tal, e sabe, é o mínimo que a gente tem que fazer é estudar um monte, sabe? Tem que estudar. Claro que tem bastante pessoa que não estuda e, tipo, né? Cada um sabe o que faz, mas, tipo, a gente que tá tendo a oportunidade, assim, é bom não desperdiçar, porque é para poucos, né? Para poucos ter a oportunidade que a gente tá tendo de, por exemplo, tá fazendo uma faculdade, né? Por mais que seja EAD e tal, mas sabe, pô, se tá fácil, por exemplo, né? Tipo, tem bastante gente que reclama, tipo, claro, eu tento não reclamar, né? Mas a gente, né, acaba um pouquinho, mas tipo, tem gente que reclama, putz, a faculdade tá muito fácil, ou tá difícil, EAD e tal, não tô aprendendo nada. Pô, show de bola. Se tá fácil, beleza, você vai passar tranquilo e vai ter tempo para estudar o que realmente é importante. Ou se tá difícil, show de bola. Tem que estar difícil mesmo. Se tivesse muito fácil, qualquer um fazia faculdade de educação física. E a gente já sabe que, por exemplo, é fácil se formar, é tranquilo, é moleza, só, né? Tá nas aulas ali e tal, puxar um pouquinho o saco do professor, você vai passar, sabe? É inevitável. Mas passar, porque a vida cobra, sabe? A gente eventualmente você vai ter que saber, sabe? Em algum momento vão dar oportunidade para você falar. E se você for uma pessoa que estudou, se preparou, não para aquele momento, mas se preparou para a vida, vão perceber o quão, por exemplo, estruturado é a maneira com que você expõe ideias, o quão você tem bem estruturada a tua capacidade intelectiva, capacidade de raciocínio e pensamento. Então, sabe, tem que estudar muito. E, tipo, eu falo isso por mim mesmo, que às vezes a gente dá uma procrastinada e tal, mas tem que estudar, sabe? Tem que aproveitar essa oportunidade, que são poucos que têm essa oportunidade que a gente está tendo, né? E daí era basicamente isso, Madu. Eu não sei se você ficou com alguma dúvida, pode falar de verdade, se você. Porque, né, quem sou eu e tal, mas, tipo, às vezes eu às vezes explico de novo, dá para entender legal daí. Tranquilo? Beleza. Deixa eu só mostrar aqui então. Daí eu vou enviar, né, os slides e tal, bem detalhadamente. Eu tentei, né, eu diminui bastante algumas coisas, porque, né, tem que mostrar aqui a fotinha aqui, ó, do excelente e tal, né, só para fechar a noite, né, e tal. Porque, né, eu sei que, tipo, putz, passou de 1 hora e meia, assim, já fica maçante, sabe? Tipo, já fica, putz, dando um chá de cadeira, assim. Tem que ter, né, na verdade. É, mas daí tipo, eu meio que cronometrei, assim, eu apresentei, né, para os meus bonecos aqui e tal, né, para os Max Steel do meu irmão, daí eu tentei não passar de 1 hora, assim, daí todo, por exemplo, fim de semana sim, fim de semana não, a gente trocar essa ideia de 1 hora, pra gente já é show de bola, né, porque é bom também trocar uma ideia, porque conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você obtém. A única coisa, quanto mais você divide, quanto mais você se, né, dispõe a querer, né, transpassar, tipo, mínimo por mínimo que seja assim, mais você aprende, de verdade.
E para mim é gratificante e obrigado por ter comparecido aí, Madu, porque senão não ia dar para trocar uma ideia. Na verdade, eu ia gravar sozinho mesmo, ia postar lá, mas daí, tipo, não ia ser a mesma coisa, né? É bom ter alguém para trocar uma ideia aí, por mais que seja, né, por mensagem e tal, que você tá sem microfone e tal. Mas, tipo, é bom aí, obrigado pela presença e desculpe talvez não ter explicado bem alguma coisa, né? Eu também estou nessa fase de aprendizado aí. Porque às vezes eu sei uma coisa, mas daí, tipo, na hora de explicar, eu, caraca, como que eu vou explicar isso? Eu entendo, mas como que eu vou explicar, entende? Então, eu agradeço aí a sua presença. Qualquer coisa aí você pode me mandar no WhatsApp lá, ou eu vou enviar o conteúdo e tal. Não, capaz, né? Quem me dera um dia, se Deus quiser, a gente, né, almeja, né, se chegar longe. Mas já valeu o bate-papo já, beleza? Obrigado aí por comparecer. Precisando, estou à disposição daí, beleza? Deixa eu